Sofrer uma goleada já é um negócio humilhante. Agora levar goleada na Copa do Mundo é ainda pior. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Então nesse vídeo vamos ver qual foi a maior goleada de cada uma das últimas 11 Copas do Mundo, de 1982 até 2022. Se tu acha que o 7-1 foi humilhante, espera até ver os outros. E antes de a gente ir para Copas passadas, vamos para aquela que marcou a vida de todo brasileiro. Lá vem cruzamento! Logo na fase de grupos da Copa de 2014, teve uma goleada impressionante, com a Holanda destruindo a Espanha, atual campeã mundial, por 5-1. Aí depois que a fase de grupos terminou, ninguém mais conseguiu marcar 5 gols no jogo. Parecia que aquela seria a maior goleada. Até que chegou na semifinal. Frente, olha o perigo, close! Júlio César, close! Isso que todo mundo esperava, quando chegaram de novo! Chegaram de novo! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. A Alemanha simplesmente acabou com a seleção no primeiro tempo. Foram 4 gols em 6 minutos e o sonho do Brasil de chegar na decisão foi por água abaixo. Mas no segundo tempo veio mais. Tocou no Lã, bateu pro meio! Olha a bola chegando! E é gol! 7-0. Nessa hora tomar gol nem fazia mais diferença. A gente já estava sofrendo nossa maior humilhação da história. Aí no final o Oscar marcou para fazer o 7-1. De longe, a maior derrota da Copa de 2014 e uma das mais chocantes de todos os tempos. E essa foi só a primeira goleada do vídeo. Vamos ver a maior humilhação de cada Copa de 82 até 2022. E se o 7-1 foi surpreendente, que tal um 10-1? Sim, isso realmente aconteceu. E para isso a gente tem que voltar algumas décadas, para 1982. Aquele ano tinha uma seleção que entrou para a história como a pior das Copas, El Salvador. Eles conseguiram se classificar para aquela edição e logo na primeira partida da fase de grupos enfrentaram a Hungria. Mas talvez era melhor nem terem ido. Não aparecer no jogo seria menos feio. Great chance now for Veloskar to make it two, and he does. Tries the long shot, and what a goal! 3-0 no primeiro tempo, mas isso era só o começo. Still the cross in, and that is a goal from an amazing angle. RCD tries the shot. Nessa hora já tava 5-0 e El Salvador conseguiu marcar, deram uma diminuída. Mas logo em seguida teve um dos resultados mais chocantes da história do futebol. Oh, scores the goal, and amazingly enough, that is quite amazing. But now this must open up the chance for cross in from top. The header from Milan, 10-1. Sim, a Hungria derrotou El Salvador por impressionante 10-1. 10 gols em um único jogo. Se não fosse gravado, a gente não ia acreditar. Eu fico imaginando o que deve se passar na cabeça do jogador. Se ele fica triste por tomar uma goleada ou feliz por pelo menos jogar uma Copa. E falando nisso, eu também já tomei goleada no Futebol Team. Nem se compara com uma goleada na Copa, mas é uma goleada. Se tu ainda não conhece, o Futebol Team é um jogo grátis de navegador, ou seja, não precisa nem baixar. E o diferencial do Futebol Team é que todo mundo que tá ali são pessoas de verdade, não tem robô. Então quando tu entra num time, tu conversa com as pessoas, discute as táticas e disputa contra outros times na liga e até na Copa Nacional. Além disso, também tem os torneios maiores, como o Torneio dos Campeões e o Torneio Europeu. Esse aqui é um dos times do jogo, olha só, formado só por brasileiros. Eu teria que treinar muito pra entrar nesse, os caras são fera. O meu jogador é meio atacante e tá no nível 42 por enquanto. E eu já tinha criado um clube antes, mas decidi fazer um novo, chamado Soccer JMFC. Então agora eu preciso de jogadores e tu pode ser um deles. Só clicar no link da descrição e acessar. E só em clicar no link da descrição, tu já começa com 50 mil pontos de energia, o que ajuda muito. Lembrando que o jogo também tem português. Só clicar na engrenagem e mudar para Português Brasil. E obrigado Futebol Team por patrocinar esse vídeo. E então agora, voltando pro passado, depois da Hungria fazer a maior goleada de 82, 4 anos depois, em 1986, eles provaram do seu próprio veneno. Naquele ano, a Hungria caiu num grupo com Canadá, França e União Soviética. Um grupo difícil. Aí logo no primeiro jogo contra a União Soviética, que estava de branco... A chance e o gol! E aí está. Está muito fácil para a União Soviética. Autoriza o árbitro italiano e é gol!
3-0 no primeiro tempo. Aquela União Soviética era muito forte, então continuaram a humilhação. Teirinho vai sair o quarto gol, se atrapalhou, mas conseguiu ainda mandar para o fundo da rede. Olha o Radionov entrando. E gol contra. Você viu? Mais uma chance para a União Soviética. Caiu, não faz, mas aparece para fazer o camisa 14, Radionov. Na primeira rodada da fase de grupos, a União Soviética goleou a Hungria por 6-0, a maior humilhação daquela Copa. Quem diria que o time que fez a maior goleada de 82 sofreria a maior de 86? Então agora, depois de El Salvador e Hungria, vão para a maior goleada da Copa seguinte, em 1990. E ali tinha uma seleção disputando pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos estavam na sua primeira Copa desde 1950. Então imagina, eles sonhavam ir longe com uma boa campanha. Mas logo no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, viram que não ia ser bem como imaginavam. Pé esquerdo, olha aí. O Ravi bateu. Gol da Tchecoslováquia. Bateu, gol. Eles tomaram 2-0 no primeiro tempo e mais um no segundo. Aí os Estados Unidos ainda perderam um jogador. Mesmo assim, conseguiram diminuir, 3-1. Mas logo depois, a Tchecoslováquia só continuou. Olha o gol. E o gol da Tchecoslováquia. Depois de 40 anos sem jogar uma Copa, os Estados Unidos foram recebidos com uma derrota de 5-1. Mas pelo menos não foram os únicos. Em outro grupo, a Alemanha enfrentou os Emirados Árabes Unidos e também ganhou de 5-1, fazendo essas serem as duas maiores goleadas de 1990. E falando dos Estados Unidos, aí chega na Copa do Mundo de 1994, que aconteceu lá. E na maior goleada daquele ano, aconteceram recordes que até hoje não foram quebrados. Naquela Copa, a Rússia estava disputando como Rússia pela primeira vez. Mas em um grupo com Brasil e Suécia, eles acabaram indo mal, perdendo 2 partidas seguidas. Então foram pro terceiro jogo contra Camarões, já eliminados. Mas mesmo sem chance de chegar no mata-mata, com o atacante Oleg Salenko, eles se despediram da melhor maneira possível. A Rússia, olha o Salenko! Gol! Rápida, tá valendo, pintou o segundo gol, Salenko! Gol! Pode ser o terceiro gol dele no jogo. Gol! Mais uma vez, Salenko! O atacante Salenko marcou um hat-trick no primeiro tempo. Aí quando começou o segundo tempo, Camarões marcou com Roger Milla. Mesmo assim, a Rússia não parou. O perigo busca a linha de fundo, toque pra trás! E tome Rússia no ataque, olha o Salenko, pintou mais um! Condição legal, botou na frente! Gol! A Rússia goleou Camarões por 6-1. E cara, esse jogo ficou pra história, porque o Salenko quebrou um recorde de mais gols em um único jogo de Copa. 5 gols e 1 assistência. E aquele único gol de Camarões também quebrou outro recorde, o de jogador mais velho a marcar. Sim, Roger Milla marcou aquele gol aos 42 anos. Cara, que loucura. Imagina jogar uma Copa com 42 anos. Então agora, bora avançar 4 anos e chegar no próximo Mundial, o de 1998, que aconteceu na França. E na fase de grupos, o time da casa goleou a Arábia Saudita por 4-0. Mas essa não foi a maior goleada. A maior humilhação foi feita pela Espanha. A Espanha caiu no grupo com Nigéria, Paraguai, Bulgária e, era esperado que iam passar facinho. Só que eles perderam o primeiro jogo e empataram o segundo. Então agora, na terceira partida, que era contra a Bulgária, eles precisavam de uma combinação de resultados. Tinham que ganhar da Bulgária a todo custo e torcer para o Paraguai perder ou empatar com a Nigéria. Era tudo ou nada, então a Espanha destruiu. Depois a Bulgária diminuiu, mas a Espanha só continuou. Kiko! Oh, how many deflections there? Ball in, Kiko looked offside, but the flag stays down, and that's number 6. A Espanha goleou a Bulgária por 6-1. Uma vitória para mostrar que a seleção poderia ir longe naquela Copa. Mas lembra que eles precisavam que o Paraguai pelo menos empatasse com a Nigéria? Bom, eles ganharam. Então mesmo com 6-1, a Espanha foi eliminada na fase de grupos. E isso é impressionante.
Então agora, depois desse 6-1, chegamos na Copa do Mundo de 2002, que teve literalmente uma das maiores goleadas da história das Copas. Um dos principais favoritos naquele ano era a Alemanha, que contava com Oliver Kahn e Klose. Aí no primeiro jogo da fase de grupos, enfrentaram a fraca Arábia Saudita. Aquela partida era a estreia do Klose em Copas, e depois de marcar o primeiro, ele logo fez outro. 2-0. Aí antes de acabar o primeiro tempo, Ballack marcou mais um. A Alemanha ia para o intervalo com a vantagem de 3-0. A vitória já estava garantida, mas no segundo tempo eles simplesmente humilharam a Arábia Saudita. Esse foi o hat-trick do Klose, mas estavam longe de parar. Com o hat-trick do Klose, um gol de falta espetacular e vários de cabeça, a Alemanha ganhou por 8-0. A maior goleada da Copa de 2002 e uma das maiores da história. 8-0, que loucura! E falando em Alemanha, 4 anos depois, em 2006, foram eles que sediaram a Copa. Mas dessa vez, quem fez a maior goleada foi a Argentina. E um jogo que entrou pra história. Essa cidade, olha a chance do primeiro gol! Gol! No grupo C, a Argentina enfrentou Sérvia e Montenegro, um país que no passado era conhecido como Iugoslávia, mas que perdeu força e não era nada como antes. Então, contra a Argentina, Sérvia e Montenegro não teve chance. Cambiasso chegou, tentou o toque para Crespo, para Campo. Que lindo lance! Gol! O Krstajic levou vantagem, Xavier tomou dele! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 3-0 no primeiro tempo. E no segundo, Sérvia e Montenegro começou a se defender melhor. A Argentina parou de marcar, até que um garoto de 19 anos entrou a campo. Ai, eu coloquei o Gano ali. Olha, chegando o Messi! Gol! Ele deu sua primeira assistência. Aí na sequência, o Tevez fez isso. Fazer um dele, né? Agora, pé direito, partiu o Tevez, bateu, tá aí. Que golaço! E pra fechar essa goleada com chave de ouro... Olha a Argentina, chegou, quer mais um? Gol! A Argentina acabou com Sérvia e Montenegro por 6-0. A maior goleada da Copa de 2006. Também entrando pra história com a estreia do Messi, sua primeira assistência e seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Olha que jogo importante. E se o Messi participou da maior goleada de 2006, 4 anos depois, quem apareceu foi o Cristiano Ronaldo. Lietzson pro Ronaldo, driblou o goleiro, Cristiano Ronaldo tocou! Na África do Sul, Portugal estava num grupo com o Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Mas não começaram a Copa de um jeito tão bom, e empatando com a Costa do Marfim. Então precisavam vencer o segundo jogo contra a Coreia do Norte. E Portugal foi com tudo. Tentou jogada pro Meireles, a chance! Gol! 1-0. Mas depois disso a Coreia do Norte conseguiu se defender melhor. Então eles foram pro segundo tempo com só um gol feito. Não parecia nada com uma goleada. Até que no segundo tempo, Portugal destruiu. Meireles tabelou, devolveu, arrumou pro Simão! Gol! O Balmeida pedindo, o Entrão cruzou, o Balmeida! Gol! Condição é legal, o Balmeida pediu, tocou atrás pro Thiago! Gol! Fez o cruzamento, Lietzson! Gol! 5-0. Para a Coreia do Norte já era um desastre. Mas Portugal não parou. Lietzson pro Ronaldo, driblou o goleiro, Cristiano Ronaldo tocou! Gol! O Entrão levantou, Thiago! Gol! Com 6 jogadores diferentes marcando e um gol icônico do Cristiano, Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0. Uma das maiores vitórias da história da seleção portuguesa. E então agora, depois dessa goleada gigante em 2010, 4 anos depois, a Alemanha teve a vitória mais surpreendente de todas. Mas essa a gente já viu. Então bora continuar e ir para 2018. Bola na entrada, o toque de cabeça pro gol!
Naquela que era a primeira Copa da carreira do Harry Kane, eles enfrentaram o Panamá, que estava estreando em mundiais. E antes de jogar contra a Inglaterra, o Panamá já tinha perdido para a Bélgica. Então não estavam jogando bem e contra a Inglaterra foram humilhados. Autorizou, Kane, pé direito na bola pro gol! E vem agora com o Lingard, bateu pro gol! Gol! De modo ensaiado, Henderson, Sterling, pegou o goleiro no rebote, Stones! Gol! Pouca distância, pé direito na bola, pro gol! 5-0 só no primeiro tempo. Mano, estavam a caminho de fazer uma das maiores goleadas da história das Copas do Mundo. Se repetisse o que fez no primeiro tempo, no segundo, fariam 10 gols. Mas no segundo tempo eles desaceleraram. Mesmo assim, veio o outro. Aí tenta a Inglaterra e faz mais um! 6-0. Até que o Panamá fez o seu de honra, terminando em 6-1. Então beleza, depois de tanta goleada gigante, chegamos na Copa do Mundo de 2022. Onde a Inglaterra de novo tentou entrar nessa lista de maiores goleadas, derrotando o Irã por 6-2. Mas Portugal também teve uma baita vitória, goleando a Suíça por 6-1. Essas foram realmente duas partidas impressionantes, mas a maior goleada não foi nenhuma delas, e sim uma feita pela Espanha. Meia lua, atenção, cavadinha do Gabi, voltou pro ombro, dominou, bateu, gol! Na primeira rodada da fase de grupos, a Espanha com a sua nova geração com Pedro e Gavi enfrentou a Costa Rica e acabou com eles. No peito do Jordi Alba, ele agasalhou, tocou, bateu, Asensio, gol! Autorizado, Ferran Torres, gol! Uma dominação total, 3-0. Mas foi no segundo tempo que eles confirmaram aquele jogo como a maior goleada da Copa de 2022. Dominou, limpou, fica com ela, calma, ela tá viva, Torres, gol! Olmo pede atrás, a bola vem atravessada pro Gavi, gol! Ele vai pra dentro, Nico Williams cruzou por baixo, Navas defendeu, a sobra! Nico Williams pro Morata, Morata pro Olmo, pro Morata, gol! Uma humilhação total, 7-0, entrando pro hall das maiores vitórias da história das Copas do Mundo. Agora, antes de acabar, não esqueça de conferir o Futebol Team, vou deixar o link aqui na descrição, e dar uma olhada nesse último vídeo que eu postei. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!